Ei, tudo bom com vocês? Tá um pouquinho escuro aqui porque, né, já tá anoitecendo e só tô com essa luz aqui acesa, tá? Mas o importante, né, é o áudio. Espero que todos estejam me ouvindo perfeitamente, tá? Que esteja aí num som bem agradável para todos, tá? Aumentei um pouquinho aqui a luminosidade para dar uma melhorada, tá? Bom, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, né, sobre poemas narrativos, né? Nós vimos aí que o cordel, né, as quadras e a parlenda, né, apresentados aí nos textos anteriores, né, são considerados, né, são poemas escritos em versos, tá? A gente até fez aí a diferença entre poema e poesia, né? Que a estrutura, a linguagem, né, totalmente diferente, né? E a gente conseguiu observar nos textos essa diferença, tá? Então hoje nós vamos, né, dar destaque ao poema, tá? Primeiro nós vamos ver a diferença, né? O que significa, né? Qual a função do poema, né? E depois vamos ver mais pra frente a poesia, tá? O poema, como vocês sabem, é um tipo de gênero textual que pode ser escrito, né, de forma fixa, né? Aquela estrutura toda que nós vimos, ou em versos livres, tá? Nos quais, né, valem aí as imagens, né, do que a métrica, né? É algo mais livre, mais liberal, tá? Ele é relacionado, tá? Com os gêneros literários, tá? Nós vimos, né, o cordel, ele tem, né, essa distinção, essa função aí que nós vemos claramente, né, do gênero literário, tá? Que eu ia falar? Importante não confundir o poema com a poesia, tá? A poesia, ela é bem mais estruturada, tem aquela, né, linguagem mais romântica, mais assim acentuada e tudo mais. Agora, o poema não, o poema já é mais liberal, mais livre, né, com falas mais, né, liberal, mais assim livres, né, como eles falaram aí no textinho aí de vocês, tá? Não é difícil, né, da gente diferenciar a poesia do poema, porque logo de cara a gente já vai ver, principalmente em relação ao assunto, né, ao que ele quer trazer. Geralmente quem utiliza muito, né, essa formatação, né, de esse gênero textual, né, do poema, Carlos Drummond de Andrade, tá? Ele é, assim, se você pegar os textos dele, né, você pode observar que é tudo estrutura de poema, tá? São, né, poemas aí, tá? Nessa função. Então, é um gênero textual que apresenta delimitações, tá? Como qualquer outro gênero, né, do universo literário, como o conto, né, e a crônica, que a gente vai ver mais pra frente aí, tá? Então, o poema, ele traz essa ferramenta, tá, de delimitações, mas na poesia ela não funciona dessa forma, tá? Ela já é totalmente diferente, não existe, né, limites para ela. Por isso, né, que existe essa diferença entre a poesia, né, e o poema. Então, você pode ver em vários textos aí literários, né, que a maioria todos são através de poemas, tá ok? Então, aí vocês observaram na página 42, né, que traz a diferença do poema e da prosa. Da poesia, desculpa, pessoal. A poesia e do prosa, né, a gente... é a mesma coisa, tá ok? No texto do cordel, né, é um poema, tá? Que nós vimos anteriormente, tá? Do texto do
Foi de Iracema? O cordel foi Iracema? Não lembro. Não. Foi outra coisa. O cordel foi outra coisa, tá? Não foi do coisa, não. Aí vocês têm, né, a estrutura de tem dois textos aí, o texto A e o texto B, que nós vimos nas aulas na nossa última aula em sala de aula. Nós vimos aí a estrutura do texto A e a estrutura do texto B, tá? O texto A aí que nós vimos, ele foi escrito aí corrido, né? Linhas aí bem, né, de acordo com a métricazinha, tá? Estruturada. Então ele não é um poema, o texto A, tá ok? O texto B, ele já traz, né, essa diversidade aí, como nós vimos, né? Não é tudo certinho, não é corrido, não tem, né, os parágrafos, né, nada assim, né? A estrutura é totalmente, a gente pode observar que a estrutura é diferente, tá? Então, o texto B, ele é um poema, entendeu? Ele já vem mais destrinchado, ele já vem mais assim, né, coerente, entendeu? A fala, a gente já vê de cara que a fala é diferente, né? Ela traz aí muito mais, né, do que a prosa, né, que é a poesia. Tá ok? Então aí vamos avançando, né, da nossa atividade. Vocês, não sei se vocês já fizeram, né, as páginas que eu mandei para casa, que também é um poema, tá? Que é, né, a paleja, né, chamada aí de desafio, né? Nós vimos isso também na aula passada, essa diferença, né, desses tipos, né, de textos literários, tá? Então é basicamente isso. Na nossa próxima aula, a gente já vai ver, né, os diálogos, né, uma estrutura narrativa, né, mais abrangente, tá? Que eu vejo aqui, né? Na verdade, ela também, né, é um gênero textual, né, que nós chamamos de crônica, tá? Então nós vamos poder observar aí na próxima aula toda uma estrutura diferenciada, com linguagens diferentes, porque nós temos aí o diálogo dos personagens, nós vamos ver aí, né, os tipos de narrativas aí, né, que nós vamos ter o narrador personagem, o narrador observador. Então nós vamos ter aí toda aquela estrutura que vocês já sabem que tem num poema, né, num texto aí de crônica. Tá ok, pessoal? Então, próxima aula nós vamos entrar nisso daqui. Eu vou pedir a vocês para responderem as questões das páginas 70 a 74, que a gente já vai entrar na crônica, tá ok? Na próxima aula eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, tá? Vou explicando direitinho para vocês e vocês vão observando os detalhes, as ferramentas, né, que são incluídas nesses tipos de textos, de gêneros textuais. A gente vai vendo as diferenças entre elas. Foi como eu falei na aula passada, não sei se foi com vocês ou foi na outra turma, que por mais que sejam parecidas, tá? Toda essa estrutura, por mais que sejam assim, né, praticamente iguais, os tipos de textos, cada um tem a sua finalidade específica. Entendeu? Por mais que sejam parecidos, por mais que a estrutura seja parecida, a sua finalidade é outra. Cada um tem a sua finalidade individual, tá? E é isso que eu tô mostrando a vocês de cada um. Já mostrei para vocês a diferença, né, do poema e da poesia. E agora nós vamos ver aí a diferença da crônica em relação aos outros tipos de textos literários. Tá ok? Então, façam essas atividades que eu pedi para vocês, tá? A questão de correção, ainda não sei como que vai funcionar, né? Porque por telefone assim, a gente não sabe ainda como será feita a parte de correção, mas espero em breve ter uma resposta para vocês,
tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, podem mandar mensagem nos horários de plantão dos professores, tá? Podem observar direitinho, né, os meus horários e mandem mensagem, tá? Não deixem de responder, tá? Se tiver alguma dúvida, uma questão, me perguntem que eu vou estar pronta a responder, tá? Não vou deixar ninguém na mão. Então, façam a parte de vocês, tá? E eu vou estar mandando para Daniel uma atividade da Folha, tá? Para semana que vem, para vocês receberem na próxima semana, tá bom? Um grande beijo foi ótimo. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.